Este é o sexto vídeo de leitura de Aino Lindale, 12º vídeo da série. Eu só tenho uma pergunta para fazer em relação ao vídeo anterior, que é a seguinte: qual é a relação entre a música e a imagem na criação de Ilúvatar e dos Ainur, né? Eh, Fale um pouquinho sobre o que veio antes, o que que causou o quê, se essas coisas são paralelas, diferentes e assim por diante. Então vamos à leitura. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, indicar para os seus coleguinhas e assim por diante. E muitas outras palavras disse Ilúvatar aos Ainur naquele momento. E em virtude da lembrança de suas palavras e do conhecimento que cada um tinha da música que ele próprio criara, os Ainur sabem muito do que foi, do que é e do que será, e deixam de ver poucas coisas. Percebeu? Então, aqui, se você ainda não pensou para a resposta da questão que eu coloquei ali no começo, aqui no começo do vídeo, aqui nós mais ou menos temos a resposta, né? Temos que usar essa resposta, que é o seguinte: porque eles já tinham cantado toda a música, do começo ao fim da criação. Lembre-se que é isso que é impressionante. Eles, quando eles escutam a música proposta por Ilúvatar, eles se impressionam com o começo e com o fim dessa música, ou seja, toda a história do universo material, vamos colocar assim, né. Então, porque eles já conheciam a música e a música foi dada a eles inteira, então eles já tinham mais ou menos, termo tosco, mas eles tinham a planta da criação da realidade do universo, né. Então eles sabiam muita coisa, porque eles sabiam como que a música acabava. Mas, perceba, se a gente só tivesse essa imagem aqui, nós poderíamos pensar num universo totalmente pré-determinado. Por que o totalmente um universo pré-determinado? Ora, porque o universo só estaria cumprindo a música que já foi determinada, né? Então, os Ainur teriam todo o conhecimento, né? E por que eles não têm? Essa é a questão que será respondida agora. Mas algumas coisas há que eles não conseguem ver, nem sozinhos, porque lembre, cada um tem um conhecimento maior de uma parte da mente de Ilúvatar, mas nem reunidos em conselho, pois a ninguém, a não ser a si mesmo, Ilúvatar revelou tudo o que tem guardado. É interessante essa construção, né? Ilúvatar revelou somente a si mesmo. Há quem veja aqui. É claro que, bom, se você não notou nessa altura do campeonato, então vou falar explicitamente. É claro que a obra do Tolkien, embora não seja uma obra católica no sentido de querer pregar o catolicismo, ela é uma obra de um escritor profundamente católico, né? Se você ler as cartas de Tolkien, você vai ver, tá lá, ele tá conversando com o Christoph, e uma das coisas que ele pergunta, que ele não tá em casa: "E aí, foi na missa? Participou da comunhão?", né, então isso não há dúvidas, né. Só que ele não fez a obra dele para que fosse um panfleto para que as pessoas se convertessem ao catolicismo, percebeu? É diferente ter um autor profundamente católico do que ter um autor que quer te convencer, e ter uma obra ali panfletária, não é isso, ele não gostava desse tipo de coisa, né. Mas, tendo isso em mente, faz todo sentido que na sua mitologia, nós tenhamos um só Deus. Mas é interessante porque primeiro nós temos a chama imperecível, que é essa chama da criação, que é essa chama que dá a Ilúvatar o poder para criar as coisas, né. Então, espera aí, algo que é tão poderoso, que está com Ilúvatar e essa chama, ela dá o poder, só pode ser um Deus, né. E de repente nós temos esse outro indício, né, essas coisas, ou seja, a onisciência, Ilúvatar revelou só a ele mesmo. Isso daqui parece muito o tipo de dilema que nós teríamos ao tentar entender a Santíssima Trindade. O que que é a Santíssima Trindade? Bom, é o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ao mesmo tempo que são três, são um só, e aí tem essa coisa meio estranha, né. É claro, a gente não vai falar sobre
teologia cristã aqui, mas aqui no Iluvatar nós temos alguma coisa estranha, né? Ele revelou para si mesmo, é só um modo de falar, a chama imperecível é todo esse poder, é só um modo de falar, novamente, percebeu? Então parece que é um indício de trindade aqui. Mas o importante é que os Ainur não tiveram acesso a esse conhecimento. E aqui vem a coisa bonita, né? Uma das muitas. E em cada era surgem novidades que não haviam sido previstas, pois não derivam do passado. Primeiro, nós acabamos de eliminar agora há pouco o determinismo, né? Não são, todas as coisas não estão totalmente determinadas, né? Pelo menos no nível dos Ainur. Pensar se algo é determinado na mente de Deus, isso está acima da capacidade de qualquer um. Também seria uma outra discussão. Então, as coisas não estão determinadas, há novidade no universo. Só que tem uma coisa interessante, pois não derivam do passado. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas quando a ciência mais simplista, né, que infelizmente acaba sendo boa parte das pessoas que usam a ciência como meio intelectual, né? Então, quando a ciência simplista diz que o universo é regido por determinadas leis, e essas leis são invioláveis, né? São leis que não podem ser quebradas de modo algum, perceba, o universo inteiro, daqui até o final da existência, está determinado uma vez por todas. Porque, perceba, se as leis elas são inexoráveis, não tem escapatória, ora, essa configuração necessariamente gerará essa configuração, que gerará essa configuração, que gerará essa configuração, e assim por diante, né? Tem regra para tudo, então é como se fosse assim, tem um trilho só para seguir, percebe? Então, nós estamos falando, e esse é um universo que Chesterton chamaria de universo triste, o universo dessa ciência, mais ingênua, que é um universo que já está posto, decidido, sem novidade, sem alegria alguma, né? Não é o caso aqui do universo dos Ainur. Cada era existiriam novidades, até para esses seres supremos, né, altíssimos né, que conhecem toda a melodia, ouviram a melodia da criação. E assim foi que, enquanto essa visão do mundo lhes era apresentada, assim quer dizer, essa história de aparecer coisa que eles não previram, os Ainur viram que ela continha coisas que eles não haviam imaginado. E com admiração viram a chegada dos homens, desculpe, dos filhos de Ilúvatar, e também a habitação que era preparada para eles. Os filhos de Ilúvatar, a gente já falou num dos vídeos anteriores, são os homens e os elfos. Primeiro os elfos, depois os homens. Então, os Ainur se deram conta que estava sendo preparada uma habitação para os filhos de Ilúvatar. E perceberam que eles próprios, na elaboração de sua música, estavam ocupados na construção dessa morada, sem saber, no entanto, que ela tinha outro objetivo além da própria beleza. Eles pensavam que estavam cantando de bonito, né? Porque a música é bonita, mas eles descobriram que esta beleza, que aparentemente é aquela coisa do presente, né? O belo é aquilo que está na sua frente, e o belo ele não serve a propósito nenhum, aparentemente, né? Então, isso aqui é belo porque é belo. Não vou fazer nada com isso daqui. A partir do momento que eu faço algo com uma flor, por exemplo, ou vendo a flor, eu já não estou pensando na beleza da flor, eu estou pensando no que essa flor pode me trazer. Só que, ao obedecer os propósitos de Ilúvatar, a não tentar criar até a coisa mais nobre do mundo, a beleza, né, de si mesmo, dos seus próprios propósitos, eles se deram conta que eles estavam fazendo algo muito mais belo do que a mera beleza. Perceberam? Por que que é algo muito mais belo que a mera beleza? Porque aquela música, o universo, a terra que estava sendo preparada para os homens e para os elfos, ela não só tinha toda aquela beleza que eles viram,
ela tinha também um propósito. Então, o que pode ser mais bonito do que a beleza pela beleza? O que pode ser mais bonito do que a beleza pela beleza é a beleza pela beleza e mais ainda propósito. Pois os filhos de Ilúvatar, então, por que que eles não conheciam isso, né? Por que que eles não previram isso? Pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos somente por ele. Ilúvatar, ao contrário da criação do resto do universo, não usou os Ainur para criar os homens. E surgiram com o terceiro tema. Lembra? A gente tinha o primeiro tema, Melkor tenta inserir a sua dissonância. O segundo tema, Melkor fica mais forte, consegue aliciar um grupo inteiro e tem duas músicas acontecendo e tem esse terceiro tema. Lembre-se, características desse terceiro tema. Era diferente dos outros, era singelo, era mesclado de uma tristeza incomensurável. E olha que bonito, é quando os filhos de Ilúvatar então, na música, o terceiro tema acontece quando na realidade, no mundo visível, os filhos de Ilúvatar nasceram, os elfos e os homens. Eles não estavam no tema que Ilúvatar propusera no início, e nenhum dos Ainur participou da sua criação. Portanto, quando os Ainur os contemplaram, mais ainda os amaram. Daí você vai perguntar, a gente poderia nos perguntar, ué, mas por quê? Não seria uma competição, né? Bom, nós somos os Ainur e agora tem outros seres ali. Mas não, eles amaram os homens profundamente. Por quê? Por serem os filhos de Ilúvatar, diferente deles mesmos, estranhos e livres, assim como os Ainur tinham liberdade. Lembra que quando Ilúvatar propôs a música, ele falou: olha, eu vou propor um tema de música e vocês vão cantar se vocês quiserem. Os homens e os elfos também são livres. Por serem os filhos de Ilúvatar diferente deles mesmos, estranhos e livres, por neles verem a mente de Ilúvatar refletida mais uma vez e aprenderem um pouco mais da sua sabedoria. Então, ouvindo o homem, ouvindo os elfos, eh, eles conseguiriam ter aquela experiência que eles tiveram lá no comecinho da criação, quando eles só conheciam uma parte da mente de Ilúvatar e escutavam os outros Ainur para conhecer mais, né. Com um homem dá para fazer isso, com os elfos dá para fazer isso. Eles são criaturas completamente novas, né. A qual, não fosse por eles, né, essa sabedoria que eles conseguem aprender, notar dos homens e dos elfos, se não fosse por eles, teria permanecido oculta até mesmo para os Ainur. Bom, então eu vou deixar para você 2 perguntas, se você faz parte do clube, responda no nosso grupo, se não, faça uma reflexão própria, né. A primeira pergunta é: como Melkor, nessa história, na sua opinião, se você ainda não conhece, como Melkor vai encarar os filhos de Ilúvatar? Tendo em mente, bom, que essa história de conhecer, etcétera, Melkor não tem bem a mesma postura que os outros Ainur, né. E, já que todo o tempo nós estamos fazendo a comparação com o pensamento cristão, como o diabo vê os filhos de Deus, né? Use as suas impressões, se você tem algum conhecimento, eh, levando em conta isso, né? Existiam os anjos e de repente os homens foram criados. Qual seria a reação e a opinião, do diabo em relação a isso tudo?